Mateus, capítulo 6, versos 16 a 18. Diz assim, irmãos, essa porção da palavra de Deus. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Meus irmãos, há dezenas, centenas de passagens bíblicas que nos advertem, nos alertam contra o perigo da soberba, do orgulho espiritual, da hipocrisia. No Salmo de número 19, versículo 13, Davi ora a Deus dizendo, da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e estarei livre de grande transgressão. Já Salomão, no livro de Provérbios, declara a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo de número 5, se dirige especialmente, primeiramente aos jovens, dizendo, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. E então ele se dirige à igreja como um todo, nosso relacionamento mútuo, dizendo outros sim, no trato de uns para com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Há algumas semanas nós estamos nos debruçando e considerando essa primeira sessão do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Sermão do Monte, que vai do verso 1 até o versículo de número 18, passagem que nós acabamos de ler, onde nós encontramos o ensino de Jesus acerca da genuína piedade cristã, no que consiste, de fato, o temor a Deus, no que consiste verdadeiramente a devoção cristã e a piedade cristã. E logo no versículo 1, o Senhor Jesus estabelece um princípio geral que deve dirigir, que deve nortear a nossa devoção, a nossa justiça, como é mencionado aqui, ou a nossa piedade cristã. Quando Jesus nos admoesta, dizendo, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. E aí, então, como temos considerado nos últimos domingos, Jesus ilustra esse princípio segundo o qual devemos ter cuidado, devemos vigiar, devemos nos guardar de exibir a nossa religiosidade, ou a nossa devoção, a nossa justiça, a nossa piedade diante dos homens, porque isso não agrada ao Senhor. E ele ilustra em três áreas muito próprias da devoção judaica: o exercício da misericórdia,
quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados dos homens. Com a oração, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. E, finalmente, Jesus ilustra esse princípio com a prática do jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. E com esses 3 exemplos, Jesus pretende impregnar na mente, no coração dos seus discípulos, a atitude correta, nossa, distinta daquela atitude bem própria, bem característica dos fariseus, que apreciavam, sobremaneira, a demonstração pública de piedade para que eles fossem admirados pelos homens, reconhecidos por eles como pessoas altamente espirituais e altamente piedosas. No domingo passado, eu comecei a considerar esses versículos que lemos agora, os versos 16 ao versículo 18, com relação ao ensino de Jesus sobre o jejum. E, excepcionalmente, antes de nos concentrarmos nesses versículos propriamente dito, nós consideramos juntos aqui o ensino geral do Antigo Testamento, do Novo Testamento e dos nossos símbolos de fé presbiterianos, a confissão de fé, o catecismo maior e os nossos princípios de liturgia, acerca do lugar do jejum agora na nova dispensação do Evangelho na vida cristã. Estivemos aqui considerando esse assunto geral do jejum na Bíblia e concluímos com uma definição que Martin Lloyd Jones oferece nas suas exposições do Sermão do Monte, quando ele diz que jejum é a abstinência de alimentos com vistas a propósitos espirituais. É algo incomum, excepcional, algo que o homem põe em prática apenas ocasionalmente com uma finalidade especial. E tivemos a oportunidade de ver como o jejum está relacionado à oração, relacionado ao dia do Senhor e relacionado à devoção, à nossa devoção espiritual. O jejum bíblico não é meramente a abstinência de alimento, mas é a abstinência de alimento com propósitos espirituais para como que nos assistir na nossa consagração a Deus, evitando que nos preocupemos com essas coisas e então possamos nos consagrar à meditação, à oração, enfim, à nossa devoção a Deus, a nossa devoção espiritual. Vimos também que o jejum é alguma coisa excepcional, que deve ser realizado apenas em circunstâncias especiais, como, por exemplo, em ocasiões de calamidades, de guerras, de pestes, coisas dessa natureza, bem como em ocasiões de profunda tristeza, ou quando temos que tomar decisões importantes, como, por exemplo, na eleição de presbíteros e na convocação e comissão de pessoas como Barnabé e Paulo para serem missionários, quando o Espírito Santo os selecionou naqueles momentos de jejum e oração para que eles pudessem se consagrar à obra missionária. Hoje, meus irmãos, eu quero apenas me concentrar na abordagem que Jesus faz desse tema. Jesus não está tão interessado aqui acerca do significado em si do jejum,
ele apenas assume a legitimidade do jejum na nova dispensação do Evangelho, quando diz, quando jejuardes, assim como ele fez com relação à oração e o exercício da misericórdia. Mas Jesus está interessado, à luz do contexto que eu já procurei transmitir aos irmãos, em ressaltar a lição que ele estabeleceu aqui no versículo 1, o princípio que ele lançou no verso 1 desse capítulo 6. Releio: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Não podemos permitir que nos desviarmos da intenção de Jesus em considerar esses temas, seja o exercício da misericórdia, seja a oração, seja a prática do jejum. A sua preocupação concentra-se no modo como nós devemos exercer a misericórdia, no modo como nós devemos orar e no modo como nós devemos jejuar. Ou melhor dizendo, o ensino de Jesus aqui se concentra na nossa atitude, nos nossos exercícios espirituais, ou na nossa devoção, ou na piedade cristã. Porque o que ele está preocupado mesmo não é tanto com a forma, mas é com a nossa disposição, com a nossa motivação, com a nossa atitude ao exercermos misericórdia, ao orarmos e ao jejuarmos. Portanto, irmãos, se domingo passado estive aqui considerando com os irmãos o ensino bíblico geral sobre o jejum, hoje eu quero me concentrar apenas sobre o ensino de Jesus nessa passagem em particular sobre o jejum. Desejo enfatizar aquilo que, na minha compreensão, o Senhor Jesus tentou enfatizar aqui e aplicar o princípio estabelecido, apenas ilustrado nessa primeira sessão, a todas as áreas da nossa vida, e particularmente no que diz respeito à nossa devoção a Deus, especialmente no que diz respeito ao nosso culto ao Senhor. E quero considerar essa passagem, como entendo que ela se divide, considerando, em primeiro lugar, o ensino negativo, ou seja, o que é que Jesus condena. E, em segundo lugar, o ensino positivo, o que é que Jesus recomenda nesses versículos sobre o jejum. Dizem que o sermão presbiteriano tem que ter 3 pontos, né? Mas é porque esse nosso só tem 2, porque o primeiro já foi no domingo passado. Então, vamos considerar apenas aquilo que o texto, de fato, tem aqui hoje a nos dizer. Negativamente, meus irmãos, o que é que Jesus condena nessa passagem? Jesus condena aqui a hipocrisia religiosa. Jesus condena aqui, repreende aqui, a exibição de contrição espiritual típica, própria dos fariseus. É isso que Jesus condena aqui. Eles chegavam, os fariseus, ao ponto, como Jesus chama atenção aqui, de desfigurar o próprio rosto. É difícil entender exatamente o que é que a palavra quer dizer. A ideia é, provavelmente, que eles descaíam o semblante quando jejuavam, talvez se cobrissem de cinzas para demonstrar a tristeza deles naquele momento de jejum e o abatimento espiritual deles, o suposto abatimento espiritual. E talvez até, como alguns estudiosos do Novo Testamento sugerem, eles até se maquiassem. Não era tão incomum essa prática, quando utilizavam-se de algumas substâncias para tornar o rosto, a face pálida, esbranquiçada. Exatamente para demonstrar às pessoas que eles estavam jejuando e assim
fossem aplaudidos e tivessem as suas pretensa espiritualidade reconhecidas pelas pessoas. A nossa tradução não deixa perceber isso, mas no versículo 16 há um trocadilho na língua original entre as palavras o verbo desfigurar, desfiguram o rosto, e o verbo parecer aos homens que jejuam. As duas palavras, na língua original, têm a mesma raiz. E a ideia transmitida aqui, meus irmãos, é a de apresentação ou melhor, a representação de um papel, como no teatro comum grego antigo, quando para representar um papel ou um personagem, os atores, eles utilizavam uma máscara ou mesmo pintavam o rosto para parecer outra coisa que eles não eram. E assim representar apenas externamente um personagem que não representava de fato a realidade, como acontece no cinema, como acontece no teatro. De alguma forma, eles como que escondiam quem eles eram, através daquela desfiguração de uma maneira ou outra do rosto, para figurar. É mais ou menos um trocadilho que a gente poderia fazer, talvez em português. Desfiguravam para figurar, para manifestar, para apresentar, para representar para as pessoas. E todos nós sabemos, meus irmãos, que há pessoas que gostam de exibir espiritualidade. Assim como outras pessoas gostam de exibir riquezas, vivem para isso. Alcançar riqueza não é tanto para desfrutar de confortos e bens, é para que outros possam ver como tem posses, como tem recursos, como tem dinheiro, como tem riquezas. E assim como outras pessoas gostam de manifestar poder, demonstrar como são poderosas, como têm autoridade, ou outras pessoas apreciam demonstrar beleza e se cuidam o máximo possível, ou então para demonstrar conhecimento e por isso estudam e gostam de exibir o quanto sabem, o quanto conhecem, ou gostam de exibir que são a sua inteligência. Enfim, meus homem, por natureza, parece ser mesmo exibicionista, gostar de representar e gostar de alcançar a admiração e o aplauso das outras pessoas, seja por que motivo for. Assim, há também pessoas que gostam de exibir espiritualidade e gostam de ser reconhecidas como pessoas muito crentes, muito religiosas, muito espirituais. E elas então procuram, de uma forma ou de outra, encontrar uma maneira de manifestar às outras pessoas o quanto elas são dadas à oração, o quanto elas leem a Bíblia, o quanto elas jejuam, o quanto elas exercem misericórdia, o quanto elas louvam a Deus e adoram a Deus. Tudo com o propósito de alcançar o aplauso, o reconhecimento e a admiração e a apreciação das outras pessoas. E os fariseus eram um protótipo disso, eles eram o melhor exemplo desse tipo de atitude que Jesus está aqui repreendendo veementemente, quando ele diz: quando jejuardes, não vos mostreis abatidos, tristes, contristados, com semblante descaído como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto, eles cobrem o rosto, eles manifestam de alguma forma externamente que, a fim de parecer aos homens que jejuam, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Nesse mesmo evangelho, no evangelho de Mateus, no capítulo de número 23, nós encontramos essa passagem dura, muito dura,
em que Jesus repreende e condena essa atitude que Jesus está condenando nessa primeira sessão do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, nos fariseus hipócritas. A partir do versículo 5, Jesus diz, referindo-se a esse tipo de pessoas, que eles praticam, porém, as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados mestres pelos homens. E no verso 12, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. E no verso 23, entre os ais de Jesus contra os fariseus, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. E no versículo 25, ele, com outro ai, adverte aos escribas e fariseus, dizendo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de de rapina e intemperança. E finalmente, no versículo 27, irmãos, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Os fariseus eram descritos como hipócritas exatamente por causa dessa tendência deles, dessa apreciação deles, de demonstrarem, exibirem, representarem um papel de espiritualidade que não correspondia à realidade e procurarem exibir a sua justiça e a sua piedade sempre que tivessem uma oportunidade. Quando Jesus relata aquela parábola do fariseu e do publicano, quando o fariseu orava, se exaltando a si próprio, lá em Lucas, dizendo que não era como publicano e que jejuava 2 vezes por semana, os estudiosos da Bíblia chamam atenção para o fato de que era reconhecido que eles costumavam fazer isso nos 2 dias da semana, parece que terça ou quinta, ou segunda e quinta-feira, em que era, como na nossa língua portuguesa, dia de feira mesmo, literal. E em que as pessoas vinham do interior para Jerusalém, geralmente a cidade ficava bem mais cheia de gente. E era o dia em que eles gostavam de jejuar, escolhiam para jejuar, e então se manifestar ali nas praças e tudo para se exibirem para as pessoas, o maior número possível, e então eles tivessem ali a sua plateia e fossem reconhecidos, e exaltados e admirados, vejam como eles são piedosos, como eles temem a Deus, como eles 2 vezes por semana deixam de comer e então se colocavam nas praças e oravam nos cantos das praças, exatamente para serem vistos pelos homens. Meus irmãos, o Senhor Jesus está aqui condenando veementemente esse tipo de atitude farisaica, de exibicionismo de religiosidade, de devoção e de piedade, dizendo que se é isso que eles querem, se é isso que os movia, pois então era isso, mas somente isso que eles alcançariam. Assim como com relação aos outros exemplos que Jesus ofereceu, ele deixa claro, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa.
se o que eles anelavam tanto era a apreciação dos homens, o aplauso dos homens, pois muito bem, eles já receberam o que eles anelavam. E eles não buscassem ou não acalentassem a expectativa de alcançar nada mais da parte de Deus, porque eles já tinham alcançado aquilo que eles tanto queriam, que era exatamente o aplauso e o reconhecimento e a admiração dos homens, como se eles estivessem ali desempenhando um papel de espiritualidade num teatro, e as pessoas fossem um auditório que aplaudisse a piedade e a devoção daqueles homens que gostavam de exibi-la para todos, sempre que eles tinham qualquer oportunidade. Mas se Jesus, por um lado, condena negativamente a atitude dos fariseus, ele, dos versículos 17 e 18, ele positivamente instrui os seus discípulos acerca da justiça que excede em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. E, mais uma vez, ele positivamente aplica o princípio estabelecido no versículo 1, dizendo: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai que vê em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Positivamente, o ensino de Jesus, contrastando com a hipocrisia e a exibição religiosa e de piedade, é no sentido da discrição religiosa. É no sentido da intenção, de termos a intenção deliberada, o cuidado mesmo, de evitar qualquer tipo de exibicionismo espiritual. De fazermos qualquer coisa a fim de alcançarmos os aplausos e o reconhecimento das pessoas, tentando demonstrar uma religiosidade, uma espiritualidade, que na verdade, quando se tenta demonstrar, é porque já não tem. Porque não há essa intenção de demonstrar e exibir qualquer tipo de piedade ou de espiritualidade ou de devoção cristã. E é nesse sentido que Jesus recomenda que os seus discípulos, ao invés de desfigurarem a face e utilizarem cinza ou algum tipo de maquiagem para deixar a pele pálida e o semblante descaído, demonstrando fome e abatimento, os discípulos então ungissem a cabeça com óleo e lavassem o rosto exatamente para não demonstrar aos homens aquilo que os fariseus tanto anelavam demonstrar e aparentar para alcançar o aplauso das pessoas. É evidente, meus irmãos, que essas palavras de Jesus não devem ser entendidas literalmente. Nós não temos aqui a instrução literal no sentido de que nós, para não demonstrarmos espiritualidade, quando jejuarmos, então devemos passar óleo na cabeça e lavar o rosto falar que seja, né? Um costume normal, natural, nesse clima nosso quente e úmido, perfeito, natural. Mas não temos aqui palavras que devam ser compreendidas literalmente nesse sentido. Comentando essa passagem, Calvino diz assim: Cristo não nos tira de um tipo de hipocrisia para outro. Ele não encoraja aqui o luxo dos perfumes ou da aparência. Ele meramente nos exorta a preservar a moderação e nada mais. E é assim que a passagem de fato deve ser entendida, deve ser compreendida. Ungir a cabeça com óleo era uma prática ordinária, uma prática comum naquele clima quente oriental na Palestina. Não é prática nossa fazer esse tipo de coisa. A intenção de Jesus aqui é simplesmente recomendar que nós façamos tudo para sermos os mais discretos possíveis e deliberadamente procurarmos evitar qualquer tipo de exibição de religiosidade e de espiritualidade, porque isso não nos recomenda diante de Deus. Podemos alcançar com isso o aplauso das pessoas, o reconhecimento humano, mas não agradaremos jamais ao Senhor. O versículo 18
indica exatamente o propósito dessa exortação positiva de Jesus, recomendando que seus discípulos se apresentassem normalmente, naturalmente, como eles normalmente fariam, e não exibindo ou manifestando aos homens que estavam jejuando. O propósito é exatamente o de evitar, fazer o contrário daquele tensionado pelos fariseus hipócritas, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, com o fim de não fazer qualquer tipo de exibição espiritual para os homens, mas positivamente a teu Pai que vê em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará, te galardoará, ou aprovará a tua piedade, que não tem o propósito e a finalidade de angariar ou alcançar o aplauso humano, mas sim de alcançar o agrado de Deus para conosco, quando em momentos de calamidade, ou momentos de tristeza, ou momentos de decisões profundas a serem tomadas, nós, para nos consagrarmos mais à oração, à leitura da Bíblia e à meditação cristã, evitamos o alimento exatamente para podermos nos concentrar nesse propósito espiritual, a que o jejum serve apenas como uma assistência. A recompensa é aqui estabelecida, não os aplausos dos homens, mas o galardão de Deus. As palavras de Jesus aqui são muito claras, meus irmãos, e praticamente não requerem maiores explicações ou exposição da nossa parte. Ele simplesmente condena essa atitude dos fariseus e recomenda a atitude oposta, de discrição espiritual, de prudência, de moderação e de cuidado, no sentido de não procurarmos demonstrar aos homens e exibirmos aos homens qualquer tipo de piedade ou de justiça própria ou de devoção cristã, porque isso não agrada ao Senhor. Eu desejo me concentrar um pouco em aplicar a lição de Jesus, não só nessa passagem que lemos, mas a lição de Jesus, que Jesus quer nos dar, como já mencionei, em toda essa sessão. Primeiro, através do princípio estabelecido no verso 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Bem como de cada uma das 3 ilustrações que Jesus nos dá aqui, seja com relação ao exercício da misericórdia, seja com relação à oração, seja com relação ao jejum. A lição geral é clara: cuidado, precisamos ter cuidado, como crentes em Cristo, que fomos alcançados pela misericórdia e graça de Deus, que fomos convencidos da nossa iniquidade, do nosso pecado, que tivemos aberta aquela porta de acesso à presença do Pai pelo sangue do Cordeiro, e que agora, sinceramente, queremos agradar a Deus, fazendo aquilo que Ele nos ordena. Cuidado, porque o diabo é astuto, não conseguir nos distanciar dessas atividades, e se o nosso pendor for religioso, ele vai tentar nos fazer pecar no exercício da nossa própria piedade. Se não no conteúdo, ele vai tentar nos fazer cair no que diz respeito ao modo, a nossa atitude no exercício da piedade, no desempenho da piedade cristã. Temos aqui, portanto, uma exortação contra o exibicionismo religioso, contra o orgulho espiritual. E, meus irmãos, não tem quem leia uma passagem como essa, estude uma passagem como essa, sem se admirar e se espantar, por um lado, no sentido de quão corrompida e pecaminosa é a nossa natureza humana caída, ao ponto
de transformar a piedade cristã em exibição de justiça própria. A piedade, ela é, na realidade, um subproduto da graça de Deus, da misericórdia de Deus para conosco, que somos pecadores, miseráveis, indignos, e que não temos nada para apresentar diante de Deus. Poderíamos permanecer naquele estado de condenação em que todo ser humano vem a esse mundo. A Bíblia deixa absolutamente claro que Deus escolhe pecadores para manifestar a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor. Não por qualquer mérito nosso, não por qualquer justiça nossa, exatamente para que a honra e a glória sejam de Deus e não de nós. Como miseráveis e pecadores, nós deveríamos, como já estudamos aqui, logo no início do Sermão do Monte, nos reconhecer e sermos humildes de espírito, reconhecendo a nossa indigência espiritual. E vejam, indigentes espirituais exibindo piedade. Miseráveis diante de Deus, se exibindo justiça própria aos homens. Vejam o quão corrompida é a nossa natureza pecaminosa. Ao ponto de transformar a nossa injustiça, a nossa iniquidade e o nosso pecado e a nossa condição de indigência espiritual em motivo de exaltação e de ostentação para as outras pessoas. O exercício da misericórdia, a oração e o jejum são apenas exemplos, meus irmãos, de um princípio que deve, na verdade, ser aplicado a todas as áreas da nossa vida. Deus abomina a soberba. Deus resiste aos soberbos, aos ostentosos, e, contudo, aos humildes concede a sua graça. Esse é o ensino da palavra de Deus. E Deus abomina, mais do que qualquer outra coisa, o orgulho quando aplicado exatamente à vida espiritual. Aquilo que mais deveria nos abater no exercício das atividades espirituais, em que nós deveríamos estar mais contritos e reconhecendo a nossa natureza pecaminosa e corrompida, quando nós deveríamos, como aquele publicano, bater no peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, eu não consigo nem levantar os olhos, porque tenho consciência da minha natureza corrompida e pecaminosa, o quão inclinada ela é para o engano e para o pecado e para a transgressão. Acabarmos agindo como aqueles fariseus que batiam no peito ali, exatamente com esse propósito de se exaltar. E é que Jesus propõe essa parábola: alguns que confiam em si próprios, por se considerarem justos e desprezam os outros. Aquele fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E a conclusão da parábola, no versículo 14, registra: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E, meus irmãos, chamo a atenção para o fato de que o que nós temos aqui não são exemplos exaustivos, são exemplos do princípio estabelecido no versículo 1 do capítulo 6. A advertência contra nós demonstrarmos ou manifestarmos a nossa justiça, ou a nossa retidão, ou a nossa piedade diante dos homens. Vigiarmos, porque tão corrompido é o nosso coração e tão pecaminoso é o nosso coração, que mesmo nessa área espiritual, ele tende a se manifestar de alguma maneira
exibindo alguma forma de piedade. E se isso se aplica a todas as áreas da vida, e se isso se aplica à nossa devoção pessoal, isso se aplica, sem dúvida alguma, de uma maneira ainda mais contundente ao culto público. Cada elemento de culto nosso, nós devemos ter o cuidado para que ele seja adoração sincera a Deus e não exibição de pretensa espiritualidade, porque somos tentados a isso. Com relação à pregação do Evangelho, em uma passagem muito conhecida, o apóstolo Paulo escreveu: eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O grande apóstolo Paulo, quem contribuiu mais para a promoção do reino de Deus no mundo do que o autor da maioria dos livros do Novo Testamento, e que levou o Evangelho àquele mundo conhecido de então, ali no Império Romano na época. E que havia antes se orgulhado das suas consecuções espirituais, como um fariseu que era. E que agora diz que quando pregava a palavra de Deus, anunciava o testemunho de Deus, ele não fazia com ostentação de linguagem, que ele poderia fazer, ou de sabedoria, ou com linguagem persuasiva de sabedoria humana. Pelo contrário, ele crucificava tudo isso. Não tinha qualquer intenção de exibir espiritualidade, mas com temor e com tremor, ele se colocava entre Deus e os homens, para anunciar a sua palavra, não para ter reconhecida a sua espiritualidade ou a sua piedade cristã. Ele não era nada, como ele mesmo disse, ele era o último de todos os homens. Com relação ao culto, com relação à oração, a passagem que eu li há pouco, essa parábola de Jesus, do fariseu e do publicano, deixa muito clara qual deve ser a atitude do crente ao orar. Jamais para se exibir, jamais para se considerar superior a qualquer outra pessoa, mas naquela atitude do publicano dizer: Senhor, aqui está simplesmente um pecador, portanto tem misericórdia de mim, porque só o que me autoriza está na tua presença é a graça, a obra redentora do teu Filho, o teu amor e a tua misericórdia, porque em mim não há bem nenhum, justiça nenhuma. E ele sequer ousava levantar os olhos ao céu, reconhecendo a excelência de Deus e a sua pecaminosidade, a corrupção do seu coração. Com relação à ceia, somos admoestados em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 28, que o homem deve examinar-se a si mesmo, sondar o seu coração e participar da ceia com humildade, reconhecendo-se pecador e absolutamente dependente da misericórdia e da graça de Deus, e não com qualquer tipo de exibição. E a mesma coisa, meus irmãos, podemos entender acerca do louvor. É tão comum, é tão fácil a pessoa se exaltar com algum tipo de voz, ou não é preciso fazer maquiagem do rosto e jogar cinza para parecer piedade aos homens. Pode ser levantando as mãos, pode ser falando mais alto, pode ser engrossando a voz, pode ser, ou então com aquela contrição piedosa, forçada. Isso só tem a intenção de tentar impressionar as pessoas, mas não tem valor algum diante de Deus, que conhece o nosso coração, conhece a nossa natureza, e sabe se essa nossa aparência externa expressa e representa uma atitude equivalente, jazendo lá no nosso íntimo e no nosso coração. O Evangelho, meus irmãos, deve nos humilhar e não nos exaltar. Quem é que te faz sobressair
pergunta o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, e que tu que tenhas recebido, e se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Nós não temos nada que merecêssemos, o que temos é fruto da misericórdia, da graça e do amor de Deus. Vamos nos exaltar por quê? E vamos querer demonstrar piedade ou justiça que não temos, e se tivermos, é misericórdia e graça de Deus, e não nada da qual poderíamos demonstrar ou exibir aos homens. Não temos nada, meus irmãos, do que nos orgulhar, nem temos nada espiritualmente para nos ostentar. Somos o que somos pela misericórdia e pela graça de Deus. A nossa justiça é a justiça de Cristo, a justiça do Cordeiro, alcançada pela obediência de Cristo, irrestrita à vontade do Pai. E o perdão que temos porque Cristo assumiu o nosso lugar e morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Portanto, que Deus seja misericordioso e gracioso para conosco, que nos livre da soberba, como suplicou Davi, da soberba, guarda teu servo, que ela não me domine. E que Deus seja gracioso conosco, meus irmãos, e nos livre de qualquer atitude ou intenção ou pretensão de manifestar aos homens justiça, retidão, piedade, que na realidade não existe no nosso coração. Porque se existisse, nós faríamos como esse publicano, baixaríamos os olhos, nos recolheríamos ali no nosso canto e humildemente clamaríamos a Deus: Senhor, Deus, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, ser gracioso para comigo, porque eu não passo de um pecador. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs.